de Mateus, capítulo 9, do versículo 9 ao 13. Hoje, continuando o estudo bíblico semanal. Então, aqui, dando continuidade. Então, quando Jesus saiu dali, que era a casa onde ele estava, ele viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Quem é ele? Mateus. Estando Jesus à mesa, na casa de Mateus, então eles deram ido para a casa de Mateus, né, quando ele seguiu. Muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês comem com os publicanos e pecadores? Mas Jesus ouve tudo, tá? Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor, e usa-me agora nesse momento para trazer a tua palavra aos corações nesse momento. Amém. Gente, tem tanto ensinamento aqui, eu não vou entrar muito, porque só no primeiro versículo já tem muita coisa para a gente estudar, né? Mas eu vou ser bem, assim, mais superficial, porque não dá para a gente entrar muito. Então, aqui, quando Jesus saiu dali, viu um homem. Ele fez o quê? Ele viu um homem. Isso nos traz qual o ensinamento dessa pequena frase? Que Jesus vê, Jesus enxerga. Quem que entrou agora? Luciene, que entrou? Andréia, seja bem-vinda. Então, nós estamos estudando Mateus 9, versículo 9, tá? Até o 13. Então, Jesus, ele olha, Jesus, ele vê todas nós, o tempo todo. Ele vê tudo, tudo. A gente acha, às vezes, que não está sendo observada, né? Mas Jesus está te vendo. Jesus está vendo a gente aqui, Jesus está vendo vocês buscando a Deus, Jesus observa tudo. Né? E não só observa você aqui, né, em tudo, ele observa você por dentro. Ele observa você no seu exterior, no seu interior. Ele vê anteriormente, lá atrás, o teu passado. Ele vê você lá na frente, o seu futuro. Ele sabe tudo de você. E isso já nos traz, assim, né, algo assim que mexe com a gente, né? Então, quando ele viu esse homem, viu um homem chamado Mateus, ele por que aqui fala chamado Mateus, né? Mateus, o significado de Mateus é dom divino, tá? Ele viu uma pessoa chamado Mateus, ou seja, esse Mateus, ele tinha uma história, né? E Jesus já tinha algo para ele, né? Já tinha algo para ele. E esse Mateus é o Mateus que escreveu esse livro aqui, que nós estamos lendo. E que é um dos livros mais maravilhosos da Bíblia, porque aqui tem o Sermão do Monte. Quem está aqui comigo desde o início, a gente estudou no capítulo 5, 6 e 7, que eu recomendo quem não leu ainda, leia, que é o Sermão do Monte, que é onde Jesus amplia as leis, traz, né, como nós devemos viver. Então, se você quer viver em santidade, você decora capítulo 5, 6 e 7. É ali que Jesus ensina como devemos viver. Então, foi Mateus que escreveu esse livro. Então, Jesus já sabia do projeto, do propósito da vida dele futura. Então, por isso que ele vê lá na frente, né? E quem era Mateus? Mateus era um coletor de impostos. Quem aqui assistiu The Chosen já? Levanta a mão. Vocês viram essa cena que passa lá em The Chosen? Aonde, quando Jesus vê Mateus e chama? Né? É lindo, né? E Mateus no The Chosen ele é meio esquisito, né? Ele é bem, parece autista, né? Eu até falo que ele é um pouco autista no The Chosen, né? Lidiane quer falar? Levantou, levantou porque assistiu, né? Então, quando ele vê Mateus, ele já tinha um propósito na vida dele, né? E chegou o momento dele.
Aí a gente fica pensando, Mateus era dali, de Cafarnaum. Ele era o quê? Um coletor de impostos. Coletor de impostos, na época, eles não eram bem vistos pelos judeus. Por quê? Porque eles eram vistos pelos judeus, assim, porque eles trabalhavam para quem? Para o Império Romano. Eles tiravam dinheiro né, eles que pegavam dinheiro. E muitos coletores, eles não eram corretos. Às vezes eles pegavam mais, enfim, às vezes recebiam propina, como é hoje. Mesma coisa, né? Hoje é a mesma coisa. Nosso governo também, né? Tá mais ou menos igual. E então eles não eram bem vistos eles eram vistos, na verdade, como traidores, porque muitos eram judeus, os coletores de impostos, eram né, da tribo deles, judeus, mas trabalhavam para o Império Romano, então eles olhavam como um traidor. Poxa, você é do nosso povo, está trabalhando para os romanos, então eles não gostavam dos coletores de impostos, olhavam eles torto, não aceitavam, enfim. Então, eles eram chamados de coletores de impostos e publicanos, então eram essas pessoas. E quando Jesus estava, como Jesus era de Cafarnaum, e Mateus também era. Eu fico pensando que muitas vezes Jesus deve ter cruzado com Mateus, porque não devia ser uma cidade grande, né? Era tudo muito pequeno, assim. Quantas vezes, de repente, Jesus já tinha cruzado com Mateus? Né? Morava na mesma cidade. Cidade pequena, quem mora em cidade pequena, né? A gente cruza com as pessoas mesmo assim, não conhece, mas cruza. E eu fico pensando que chegou o momento dele, né? Chegou o momento dele. Às vezes passou por Jesus muitas vezes, mas aquele dia, Jesus olhou para ele estava fazendo o quê? Ele estava sentado, não está fazendo nada, né? Sentado, sei lá, conversando, aqui não fala, mas estava tranquilo, sentado, quer dizer, você está tranquilo, né? E o que ele falou para ele? Siga-me. Deu um chamado para ele, e chamou ele. E aí aqui eu abro um parênteses para nós, né? Quem aqui já sentiu esse chamado de Jesus? Quem aqui, levanta a mão, que já sentiu esse chamado de Jesus? Ninguém? Lidiane, Maria, Lucilene, Daniela, Luana. Gente, é maravilhoso. Eu creio que todas, tá? Senão vocês não estavam aqui. Se vocês estão aqui, vocês receberam esse chamado, então vocês não têm consciência ainda, quem não levantou a mão. Mas vocês foram chamadas. Porque quando a gente é chamada, a gente se movimenta. Porque o que ele fez? Jesus falou, siga-me. O que ele fez? Ele se levantou. E o que ele fez? Seguiu ele. Então ele se mexeu. Então o fato de vocês estarem aqui é sinal que vocês foram chamadas. Não, não foi audível como foi aqui, ao vivo e a cores. Glória a Deus, se fosse assim, já pensou Jesus bater na sua porta, você abrir a porta e ele siga-me? Meu Deus. Não foi assim, mas é assim hoje, mas de uma forma diferente. Você sente seu coração, você se movimenta, você começa a buscar, você começa a ter vontade, a ter a sede. Isso é chamado, gente. A querer fazer, a querer buscar, a querer servir. Eu, por muitos anos, quando eu me converti, assim, eu queria ser usada por Jesus de alguma maneira. A minha oração, uma das maiores orações que eu fazia era sempre, usa-me, Senhor, usa-me. Eu quero que eu senti o chamado. Só que eu não sabia onde que ele queria me colocar. Então eu sempre falo, usa-me, eu estou aqui, me usa. Foi quando ele começou a abrir meus caminhos e me colocar onde eu estou hoje, cuidando de pessoas. E claro, ele vai nos dons da pessoa, né? Então ele tem os seus meios, né? E hoje o que eu faço, eu tenho certeza que foi uma resposta de oração, de posicionamento que eu me coloquei à disposição. Então vocês precisam, quando vocês orarem, colocar, usa-me, Senhor, aonde o Senhor quer me usar? Usa-me, estou pronto aqui, usa-me. Porque o chamado, eu tenho certeza que todas vocês têm. Vocês não têm consciência ainda do tanto de chamado que vocês têm. Só que vocês precisam se dispor, tá? E se colocar, e se jogar, né? Eu falo se jogar, e não ter medo.
de o que ele vai colocar na mão de vocês. Eu tenho certeza que muitas aqui talvez vão fazer coisas tão maiores, né? Porque quando Deus chama, ele tem um propósito, como ele tinha com Mateus. Olha o propósito que ele tinha com Mateus, escrever um livro. Olha que maravilhoso. Você acha que Mateus passou na cabeça dele que um dia ele escrever um livro que está hoje nas nossas mãos? Olha, então vocês estão aqui só buscando conhecimento, talvez o chamado que vocês não têm consciência do que Deus tem na vida de vocês para fazer. Então, não desistam desse chamado que vocês têm, continue, persevere, estudem, busquem, porque esse é o caminho. E aí Deus vai revelando para vocês, vai revelando qual é o chamado que tem para vocês, tá? Então, isso é um alerta para nós, tá? E o que, que ele fez, Mateus, quando ele chamou? Ele levantou e foi. Ele fez o quê? Obedeceu. Então, a obediência é muito importante aqui. Então, nós precisamos estar atentos no chamado. Deus está me chamando para estudar, para ler, para estudar. Por quê? Porque tem alguma coisa aí que quer fazer para você. Talvez você, quem sabe aqui, tenha pastoras aqui no meio de nós. A gente não sabe o que Deus tem, né? O que nós temos que fazer é obedecer e seguir, seguir, seguir. Não desviar, tá? E aí, ele obedeceu. E aí, deve ter ido conversando, imagino, e aí Mateus deve ter chamado, vamos lá em casa, né? Vamos lá para casa, vamos na minha casa. E foi o que aconteceu. Então, eles foram para a casa de Mateus. E aí, aqui fala, estando Jesus à mesa. Naquela época, a gente não tinha mesa igual a gente tem hoje, né? Com cadeirinha, lá eles deitavam no chão, assim, meio que sentavam no chão, as mesas eram bem baixinhas, né? Então, o sentar deles lá era meio que no chão. E estar ao redor da mesa, naquela época, tinha um peso muito grande. Hoje também tem, né? Hoje a gente tem aí a gente vê um movimento, né, de resgatando, de sentar na mesa com a nossa família, coisa que estava se perdendo, né, e se perdeu em muitas famílias. Hoje você vai, eu pergunto, quantas refeições vocês fazem em família? Tem gente que fala nenhuma. Cada um come no quarto, na sala, em pé, cada um no horário. Quando você vê, não tem uma refeição que todo mundo faz junto. Olha que nível que nós chegamos. E eu já vivi isso na minha casa. Entende? Então, assim, pelo menos uma refeição a gente precisa fazer junto na família. Porque a comunhão é na mesa, gente. Porque qual o momento durante o dia que você consegue olhar no olho do seu marido, olhar no olho dos seus filhos, está todo mundo junto ali, conversando? Qual é o momento? Se não é na mesa, não é mesmo? Então, é na mesa esse momento. Então, nessa época, era muito, muito importante a mesa. Eles se reuniam, tanto é que Jesus fez a ceia, né, na mesa, e até hoje a gente pratica essa ceia na mesa. Então, quando ele estava lá, ele estava à mesa, né, junto na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram, publicanos, cobrador de impostos, e pecadores. Quem eram os pecadores? Na época que fala pecado, pessoas que não andavam, né, na lei como os fariseus andavam, né? Então eles eram olhados como pecadores. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na frente. E esses vieram, como estavam seguindo Jesus, vieram e tomaram lugares com Jesus, porque Jesus já devia estar do outro, né, do capítulo lá 1, do versículo 1 lá, no começo, quando ele curou, aquele povo que viu a cura do paralítico, devia estar alguns seguindo Jesus, e Jesus era seguido. Então, essas pessoas entraram. Quem conseguiu entrar, né, lá dentro, porque a casa de Mateus devia ter pequena, né? E quem conseguiu entrar. E aí, o que aconteceu? Os fariseus, que eu falo que fariseu parece mosca farejeira, né? Fica sempre rodeando ali a comida. Eles viram, assim como eles viram também a cura do paralítico que foram lá dar pitaco, eles são julgadores, e agora eu vou trazer para a nossa realidade, quantas pessoas vocês conhecem que estão dentro da igreja e que estão apontando o dedo para as pessoas, né, que se acham santas, que se acham imaculadas, porque vão na igreja todo dia, ora todo dia, faz tudo, e se acha a santa do pau oco, porque julgam as pessoas, maltratam as pessoas, e esses eram os fariseus. E nós temos muitos hoje, né? Muitos fariseus hoje.
Eu ouço vários e vários testemunhos, né, e histórias de pessoas que eu atendo que falam para mim. Ah, meu pai vivia na igreja. Meu pai, eu tenho um testemunho de uma paciente que o pai dela era pastor. Ela teve aqui uma época com a gente, ela já saiu, ela foi fazer teologia. Por isso que eu falei, aqui já saiu pastora daqui de dentro, viu, gente? Então, por isso que eu falo, quem sabe aqui ainda tem a pastora, ela está fazendo teologia, ela vai ser pastora. E ela falava, meu pai era pastor, só que dentro de casa era um demônio. A minha mãe vivia na igreja, Bíblia embaixo do braço, sabe, aquela do coque, mas era um demônio dentro de casa. Maltratava, me batia, me maltratava, me abandonava. Quantas pessoas vocês conhecem assim? Né? Então, essas são os fariseus. E aí nós vamos falar um pouquinho mais sobre eles aqui na frente, tá? Então, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus, tá? Eu fico imaginando a cena, né? Aquelas pessoas que por que que o mestre de vocês, quer dizer, de vocês, não era dele, né? Porque eles não acreditavam em Jesus. Come com os publicanos e pecadores. Que isso? Como assim? Né? Como se se pecadores e os cobradores de impostos fossem pessoas, não fossem filhos de Deus. Todos são filhos. E aqui, isso aqui agora me vem na mente agora, eu vou compartilhar com vocês. Esse final de semana que eu passei minha tribulação, teve aqui, a gente está eu estou em São Paulo, na casa da minha filha, aqui é um condomínio, tem vários prédios. E no último andar de um prédio, eles têm assim um lugar, assim, um lounge, né? E de vez em quando vem o pessoal vender comida, né? E teve um pessoal de uma barraquinha que veio vender comida mexicana. Eu gosto muito de comida mexicana. Aí fui lá, subi lá para comer como fala, burritos, né? Essas coisas. E aí eu tô lá, e aí eu sentei esperando, né? Ela demorou para fazer, eu fiquei sentada. E aí foi um pessoal, Érica, seja bem-vinda, Érica. Chegou um pessoal ali, começou a juntar, né, um pessoal ali, e aí começou a chegar vários casais de homossexuais, né, e mulheres homossexuais, né, eu não sei, acho que ele fala homossexual de mulher também, né, e assim, a gente via a mulher, que era uma mulher, mas era um homem, né, da relação, e a menina, e assim, meninas novas, tá, meninas lindas, mulher da outra mulher. Eu fiquei analisando aquilo, e hoje, assim, antigamente, André, que vivia no mundo, olhava e julgava, tá? Julgava. Tem pessoas que não suportam, tem homofobia, né? E aí, assim, agora lendo aqui, eu lembrei, porque quando eu vi vi dois casais chegando delas, assim, bonito, de mão dada, sabe? Assim, eu fiquei pensando, né, se vê. São pessoas que estão fora, né, do que a palavra nos ensina, né, que a gente não deve ter relações com o mesmo sexo, né, pecado. E aí eu fico pensando, né, mesmo assim, mesmo eles estando num caminho de pecado, Deus os ama do jeito que elas são. Deus ama elas. E assim, nessa hora eu fiz até uma oração, sabe? Que os olhos delas sejam abertos, que elas sejam libertas, talvez, disso. E o propósito de Deus para a vida dela, a gente não sabe. Então eu fiquei pensando que mesmo as pessoas pecadoras, a gente tem que ter misericórdia, porque elas talvez não saibam o engano que elas estão cometendo, aonde elas estão, né? E elas são amadas por Deus, todos são amados por Deus, porque todos são filhos de Deus, né? Então me veio isso, e antigamente eu não tinha essa misericórdia. E essa misericórdia a gente vai aprendendo a ter quanto mais você busca se parecer com Jesus. E aqui o que Jesus vai praticar? É isso, a misericórdia. Ele está praticando a misericórdia com esses pecadores. Poderia ser que aqui entre esses pecadores tinham homossexuais. Os publicanos eram traidores, né? Como eram vistos. Então, pecadores e publicanos. E aí eles estão falando, como que ele faz isso? Como? Porque eles não se misturavam, porque eles eram os legalistas, né? Eles eram os que iam ser salvos, é só eles que sabiam, é eles que iam lá e, sabe, viviam na lei e acusavam os outros. Então, Jesus veio para mostrar que não é por aí, e não é por aí até hoje. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem pessoas que começam a estudar muito a palavra, ir para a igreja, e vira
aquela pessoa religiosa, que começa porque eu estou fazendo tudo certo, porque eu estou dando santidade, então eu tenho direito de apontar o dedo para o outro e de julgar o outro do que ele está fazendo. Gente, ela esquece que um dia ela teve lá na sarjeta também, e que ela foi uma pecadora. Talvez ela hoje não está mais andando, se chafurdando no pecado, mas ela foi um trapo de imundícia, porque Paulo fala que nós somos isso. E se ela foi liberta, glória a Deus, mas ela precisa olhar para o pecador e tentar ajudar. Nós não podemos olhar para o pecador e apontar o dedo, e julgar, e falar mal. Ah, porque eu sou santo, eu não vou me misturar. Jesus fez, e não foi isso que Jesus está ensinando aqui para nós, né? E aí, o que eles respondem? Aí, olha só que lindo, né? Eles falando com os, achando que Jesus não estava ouvindo, mas Jesus ouviu. Aliás, Jesus ouve tudo. Jesus lê seu pensamento. Então, quando você pensa em algo assim que não agrada a Deus e não faz, mas só pensa, você já está pecando. Jesus está ouvindo o seu pensamento, tá? Então, Jesus ouviu, porque ele ouve tudo. Não passa nada de Jesus, nada. E aí, o que ele disse? Os sãos, né, as pessoas que estão boas, os sãos. Depois eu falei que ia perguntar para alguém ler de uma outra versão, a hora que eu terminar você vai ler, tá? Não sei quem vai querer ler. Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. E é uma grande verdade, né? É uma grande verdade. Então, quem precisa de cura, quem precisa de libertação, é essas pessoas que estão afundadas, essas pessoas que não conseguem enxergar, estão vedadas. O inimigo está ali, ela está laçada, ela está. Eu atendi hoje uma pessoa que ela está totalmente chafurdada no pecado, ela não consegue enxergar misericórdia. Misericórdia. E ela está, sabe, praticando atos assim que vai ter consequências. Então, o meu papel é abrir os olhos, não é eu, é o Espírito Santo que vai convencer, mas eu preciso ser essa ponte. E assim, por isso que eu tenho recebido muito ataque, eu acho, ultimamente, porque eu vou falar, viu? É coisa assim que você não acredita que você está ouvindo. E a pessoa não sabe. Ela precisa ser resgatada. E quem que vai resgatar? Vocês. Nós. Que temos um pouco de conhecimento, a gente precisa abrir os olhos, a gente precisa falar de Jesus, que ele que vai convencer. Mas a gente precisa abrir a nossa boca. Se Jesus não estivesse aqui levando a cura para esses doentes aqui, que ele fala doentes, né? Os pecadores, os doentes, porque pecadores são pessoas doentes, gente. Não são pessoas, nossa, não passo nem perto daquela lá, porque aquela lá vive em adultério, é uma prostituta, é uma biscate. A gente fala assim, né? Ela é uma biscate. Gente, ela tá doente. Ah, porque aquele rouba, porque aquele faz isso, porque aquele não passo nem perto. É doente. É porque não encontrou o amor de Jesus ainda. Não teve, talvez não teve ninguém que falou do amor de Jesus. Entende? Vamos acelerar aqui. E aí, para finalizar, o que ele fala? Vão e aprendam o que significa. Aí abre aspas aí, né? Aí aqui ele está citando uma passagem de Oséias. Nós vamos lá em Oséias ler essa passagem, tá? Porque Jesus sabia, né, o Corão decor. Então, ele tá citando uma passagem do Antigo Testamento, que fala assim: quero misericórdia e não sacrifícios, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. O que ele está falando aqui? Ele quer que nós tenhamos misericórdia das pessoas. E não sermos pessoas que vai lá, faz sacrifício, faz jejum, e faz penitência, e reza 50 Ave Maria, no caso quem é católico, e 50 não sei o quê, e é uma semana de oração, é 7 semanas de oração, e enfim, né? Está fazendo o quê? Sacrifício para se libertar. Ok, mas não adianta fazer tudo isso se você não tem no seu coração misericórdia pelo seu próximo. Você julga, você fala mal, você não leva a palavra, você não ajuda, você não dá a mão. Entende? E agora vamos lá para Oséias, só para a gente ver essa passagem, que fica no capítulo 6,
6:6. Oséias é no Antigo Testamento, é um pouquinho depois de Daniel, tá? Bem no final do Antigo Testamento. Então, Oséias 6:6 fala assim, ó, esse contexto de Oséias 6:6, na época, existia um rei chamado Roboão, não, Jeroboão II. E ele colocou leis lá, várias leis, não vou falar. Leiam Oséias, é curtinho, tá, gente? Leiam Oséias, que é muito interessante. Coloca aí, atividade da semana, ler o livro de Oséias. E ele começou a corromper as pessoas pelas leis que ele começou a colocar, e as pessoas começaram a ficar corrompidas. Isso trouxe uma imoralidade muito grande para as pessoas. E essas pessoas começaram a fazer o quê? A, a fazer muitos sacrifícios para Deus, para redimir os pecados, muita coisa, só que não tinha misericórdia, maltratava as pessoas, subestimava as pessoas, tá? Então, Oséias falou sobre isso, ele fala assim no capítulo 6:6, pois quero misericórdia, não sacrifício, conhecimento de Deus, mais do que holocausto. Então, Oséias está repreendendo esse povo que Deus mandou dizer que ele não queria sacrifício, ele não queria penitência, ele queria que as pessoas vivessem a palavra de Deus. E ele não queria holocausto, ele queria o conhecimento dele, que vivessem o que ele pede, é vida com Deus. E aqui, então, por isso que está entre aspas na Bíblia de vocês, porque Jesus está se referindo a essa passagem que Oséias falou. E aí ele está, de novo, ele está ressaltando de novo isso. Jesus não quer, Deus não quer que nós ficamos ali mostrando nossa devoção, né, sacrificando, sendo que nós não vivemos. Ele quer que a gente viva o que a gente prega, o que a gente estuda. Não adianta você estudar aqui hoje, aprendeu, amanhã você está maltratando a irmãzinha lá, maltratando alguém, não tendo misericórdia. Gente, não é isso. Não é isso que Deus nos pede, entende? Então, é a madureza do coração que a gente precisa ir limpando. Tá dando para entender? Então, o julgamento aqui entra como primeira coisa. A gente tem que parar de julgar as pessoas porque elas são pecadoras, porque elas estão errando. A gente precisa ajudar. O que eu posso ajudar essa pessoa? Onde eu posso ajudar se eu tiver condições? Não ajudar financeiramente, ajudar no outro sentido, de ouvir uma pessoa que precisa ser ouvida, de orar com ela. Vem cá, tá passando, deixa eu orar com você. Gente, é o que eu falei no começo lá, que entrou depois. A oração cura, liberta a gente. E a gente é usado pelo Espírito Santo para fazer isso na vida de uma pessoa através da oração. A gente precisa desenvolver mais a oração entre irmãos, tá? Então, você orar, ouvir, né, ouvir a pessoa, ajudar nesse sentido, emocionalmente, né, e não julgar, tá? Então, se você vê se alguém está praticando, por exemplo, aqui, você vê alguém que está praticando adultério, por exemplo, né? Você vai ouvir, vai concordar? Não. Irmã, vem cá, vamos orar que o Espírito Santo revele para você o que você está fazendo, não está certo. Isso vai trazer consequências espirituais. É isso que a gente precisa fazer. Na terapia, o meu papel jamais é julgar. Eu tenho misericórdia. Quando eu ouço história, eu falo, misericórdia, o que eu vou fazer? Eu vou ajudar. Eu vou pedir que o Espírito Santo se revele para ela, eu vou ajudar ela em oração, eu vou orar por ela. As minhas pacientes todas têm cobertura de oração por mim. Elas não sabem muitas vezes, mas tem. Por quê? Porque eu sei que a oração tem poder e vai estar ajudando elas a se manter, né, na fé. Tudo bem até aqui, gente? Deu para entender? Então, resumindo esse estudo hoje, o que Jesus falou com a gente hoje aqui? Que ele chama nós, ele chama pessoalmente pelo teu nome, porque ele te conhece desde o ventre da sua mãe, porque foi ele que te formou. Ele já tem um projeto na sua vida, ele conhece tudo, né? Então ele te chama pelo nome, e aí isso vai ser no momento dele, muitas vezes, né? Glória a Deus que vocês já receberam esse chamado, se vocês não estavam nem aqui. Gente, vocês viram quantas pessoas tem lá no grupo que entraram para fazer esse estudo? Quantas aparecem? Né? Por quê?
Às vezes tiveram chamado, mas não se movimentaram, como o Mateus fez aqui, não se levantaram. E aí, quando? Quando que elas vão acordar? Né? Quando que elas vão buscar? Quando elas vão levantar e movimentar? E ele chama cada um pelo nome e ele vai trabalhar o coração de cada uma de nós. Então, quando a gente vem para Jesus, a gente vem pecadora. E o pecado não some pelo pim-pim. Ah, hoje eu me converti, estou seguindo Jesus, então eu sou santa. Não é isso. Santidade é progressiva. Eu tenho um vídeo lá no meu canal do YouTube, depois vão lá, assistam. Santidade progressiva. Vocês entenderam o que é? É um processo. Para nós ir se limpando de tudo que a gente já fez na vida, gente, não é? A gente não consegue primeiro nem lembrar de tudo, né? A gente precisa começar a fazer uma lista. Às vezes vem na minha cabeça um pecado que eu fiz lá quando eu tinha meus 15 anos. Aí eu vou lá e confesso. Vou me limpando. E é um processo. É limpeza, é confessando, confesso para alguém. E é isso. E ele veio para isso, para nós pecadores. E quando a gente consegue enxergar que a gente está sendo limpa por ele, né, e buscando a santidade, porque ele fala, seja santo porque eu fui santo, então é possível a gente andar em santidade, sim, é possível, e você vai ver isso lá em Mateus 5, 6 e 7, né, ele ouve tudo, ele sabe tudo, ele tem um propósito para você, e o que ele nos pede hoje é para nós termos misericórdia, e não julgamento, e não sermos iguais esses fariseus aqui, porque ele ouve tudo que você fala, ele lê todos os seus pensamentos, ele olha o seu coração. Então não adianta nada você ir lá na igreja, levantar a mão, orar, cantar, louvar, e o coração? Como que está o coração? Ele conhece. Às vezes tem orações que não são ouvidas, você pode clamar, você pode chorar, mas se o teu coração está com raiva, se o teu coração não tem perdão, se você carrega o ranço da amargura, será que suas orações estão sendo ouvidas? Você tem pecados não confessados, você tem pecado ali que está encoberto, então Deus olha o seu coração. Então, por isso que a gente tem que buscar se limpar, confessar, começar a se libertar dos pecados que a gente comete, né? Hoje eu até falei nos meus stories dos pecados de iniquidade. O que são pecados de iniquidade? Pecados ocultos, encobertos, que não foram confessados por vocês, né, pela gente, ou pelos nossos antepassados, que a gente precisa trazer para a luz, porque respinga em nós. A gente herda as consequências do pecado. Ah, tá bom, então eu vou confessar todos os meus pecados, então eu nunca mais vou ter problema? Não, porque os pecados têm consequências. A gente fica limpa da condenação, tira da jurisdição do demônio, do Satanás, porque ele, quando você tem um pecado não confessado, ele está com ele ali, e aí ele te manipula, ele age na sua vida, enquanto você não fechar essa porta. Só que as consequências vão, vão ter, né? Vou dar um exemplo do divórcio, né? Você pode ter se arrependido e Deus perdoa toda vez que tem um arrependimento genuíno e que você não continue fazendo aquilo, ao invés de pedir perdão e continuar, ele perdoa, porque a palavra diz: confessai os seus pecados que serão perdoados. Só que as consequências do divórcio, quais são? Destrói uma família, dilacera a família. Quem vai sofrer? Os filhos. Você tem consequências financeiras, cai seu padrão de vida, né? Você tem que dobrar o seu trabalho, é cansativo. Enfim, tem um monte de consequências desse pecado. O que é um pecado? Porque divórcio, falta de honrar pai e mãe. São 3 alianças, são 7 alianças ao todo que Deus fez com o homem. Só que eu vou falar das 3 principais, que são alianças de sangue. É a aliança que ele fez na cruz, dando seu filho pelos nossos pecados. A aliança de pais e mães, de sangue, por isso que nós temos que honrar pai e mãe, sempre, independente se eles foram bons ou não. E a aliança do casamento. Essas são as 3 alianças de sangue. Ou seja, aconteça o que acontecer, elas não são quebradas. Ah, me divorciei. Não é quebrada essa aliança, a não ser que um dos dois morra. Então, uma vez que você casou, eternamente essa aliança vai permanecer no mundo espiritual, tô falando, tá, gente?
Não vou entrar muito nesse assunto, mas só para vocês terem um panorama, assim, mais ou menos como funciona. Então, a gente precisa entender que nesse contexto hoje desse estudo, que nós precisamos nos posicionar sempre, andar em misericórdia, pedir, né? Se você não tem, peça para o Espírito Santo, ele te dá. Comece a ter compaixão das pessoas, misericórdia pelos pecadores, sem pontar dedo, sem julgar. Isso é um processo, tá, gente? E não adianta nada se sacrificar se você não tem um coração misericordioso como Jesus tinha. Ele veio para nos ensinar isso nesse estudo, tá? Próximo estudo, terça-feira que vem, 20 horas, missão. Convide alguém, tá? Lembra da questão de ajudar as pessoas, né? Da misericórdia, em oração, você não precisa ajudar com dinheiro, você pode simplesmente fazer uma oração, dar um abraço, ajudar, falar da misericórdia, tá? Vamos começar a levar, fazer o ID, e nós temos esse chamado, tá bom? Ficamos aqui, então. Fiquem com Deus, boa noite e até Boa noite.